Olá, galera do nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso capítulo, tá certo? Hoje, dia 11, vamos começar fazendo a correção da página 65, certo? Que foi a atividade da aula passada. A aula passada eu expliquei para vocês até a página 61, foi? Hoje eu vou falar apenas sobre espelhos, certo? E vou terminar a explicação desse capítulo, que é da página 61 a 64, que falta explicar, certo? Hoje vai ficar para vocês o AVA, super importante para ser resolvido, e uma folha. Essa folha que eu vou deixar aí em PDF e em Word, eu vou deixar os dois formatos. Assim que vocês resolverem, vocês vão enviar a resolução para o meu e-mail, certo? Só receba esse trabalho até hoje. Vocês têm hoje, sexta-feira, para me enviar esse meu trabalho, certo? Resolver o AVA e resolver essa folha. Assim que terminar a folha, envia para o meu e-mail, que eu vou deixar aí no grupo de vocês, tá certo? Vamos lá. Começando com a correção. Primeira questão da página 65, ela diz assim: suponha que o Sol morreu subitamente, ou seja, sua luz deixou de ser emitida. 24 horas depois, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvem, veria o quê? Somente as estrelas. Então, você vai marcar o item C nessa primeira questão. Segunda, uma pessoa está vestindo uma camisa que possui impresso o número 54. Se essa pessoa se olhar em espelho plano, verá a imagem do número como? Aqui, gente, vestida, o item B. Terceira, ao montar uma associação de espelhos planos e deixar um objeto no meio dos espelhos, uma pessoa visualiza 14 imagens desse objeto. Calcule em seu caderno o ângulo formado entre os espelhos. Pronto, a formulazinha é essa, onde N é o número de imagens por objeto, certo? Esse alfa aqui é o ângulo entre os espelhos, certo? Pronto, o que é que vamos fazer? O 360 não muda. Esse N aqui será 14 mais 1, certo? Por quê? Porque esse 1 aqui não está subtraindo. Ele vai passar somando, certo? 360, repete, que eu quero encontrar esse alfa aqui, não é? Pronto, o que é que eu vou fazer? Ó, 14 mais 1 dá 15. Aqui ele está no primeiro membro. Ele passa para o outro lado o quê? Ó, dividindo. 360 dividido para 15, 24 graus. Quarta, 2 turistas querem medir a altura da torre. Para tanto, às 14 horas de um dia, eles mediram o tamanho da sombra da torre, encontrando 7,5, ficando um pequeno lápis de 20 centímetros verticalmente ao chão. Eles mediram uma sombra de 0,5. Utilizando seus conhecimentos sobre os princípios da óptica geométrica, calculem em seu caderno a altura da torre. Pronto. O que é que você vai fazer? Por semelhança de triângulo, como é que vamos fazer aqui? Ó? Multiplica os meios pelos extremos, certo? Multiplica 0,5 vezes 0,2, certo? Aqui não está multiplicando, só dividir. Na hora que eu multiplico aqui, ó, 0,005 vezes H, não vai estar multiplicando. Então, esse 0,005 ele passa dividindo. Aí você encontra 300 metros. A quinta, as lentes convergentes e as divergentes são usadas para corrigir defeitos da divisão. Na miopia, o olho é um pouco alongado e a imagem nítida se forma antes da retina. Que tipo de lente deveria ser usada para corrigir esse problema? Justifique em seu caderno. Uma lente divergente. Por quê? Porque ela vai abrir um pouco mais o feixe de luz, permitindo que ele chegue até a retina. E a sexta, quando colocamos um objeto real diante de um espelho plano, a distância entre ele e sua imagem conjugada é de 3,20. Se esse objeto for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à respectiva imagem conjugada nessa posição final será 2,4. Por quê? A distância entre o objeto e o espelho é a metade da distância entre o objeto e a imagem, no caso, 1,6. Com uma aproximação de 0,4 metros do espelho, a nova distância
objeto e espelho, no caso, será de 1,2. Portanto, a nova distância do objeto será o dobro de 1,2, 2,4. Certo? Então, aí o item A. Agora, vamos continuar a explicação do capítulo a partir da página 61, tá certo? Onde fala lá de espelhos planos e suas características. Vamos lá, ó. Nessa atividade, a gente já resolvemos questões a respeito de espelho, né? Vamos só dar continuidade aqui à explicação. Os espelhos planos são aqueles que apresentam uma superfície plana e polida, onde a luz incidida reflete de forma regular. O exemplo mais comum de espelho plano é o vidro revestido com uma pequena película de prata ou alumínio, que permite a formação de imagens nítidas. Algumas características das imagens que se formam em espelhos planos são importantes. São elas. Quais são essas características? A imagem é direita e tem a mesma altura que o objeto. Segunda, a distância entre o objeto e o espelho é a mesma em relação a este e a imagem. Terceiro ponto, a imagem é reversa. O que é isso? Ao levantar o braço direito, a imagem do seu referencial levantará o braço esquerdo. O quarto ponto, a imagem é virtual. Imagens virtuais são aquelas formadas em locais onde a luz não alcança. A luz não consegue atravessar o espelho, por isso nós chamamos ela de imagem virtual. Em breve estudaremos a chamada imagem real, mais lá na frente. Associação de espelhos, ó, que a gente resolvemos nesse instante uma questão envolvendo essa formazinha. Imagine uma situação como a que se segue, em que dois espelhos planos são posicionados de modo que formam um ângulo entre eles. Chamamos essa situação de associação de espelhos. Dependendo do ângulo em que eles estão, o número de imagens ela varia. Quanto menor, ó, observação aqui, ó, quanto menor for o ângulo, maior será o número de imagens. Para calcular o número de imagens, poderemos usar essa relaçãozinha aqui simples, né? Que eu acabei de falar, onde N é o número de imagens por objeto e o alfa é o ângulo entre os espelhos. 360 e menos 1 não vai mudar, certo? Já faz parte da forma. Espelhos esféricos, ó. São aqueles espelhos que se originam de uma esfera. Podemos produzir um espelho esférico cortando uma esfera oca. Então, podemos ter um espelho côncavo e um convexo. Ó, a esfera oca, aí eu tenho aí essa calota esférica. Aí eu tenho o espelho côncavo e o espelho convexo. Esse último aqui, ó. Certo? Isso aí está na página 62 de vocês. Próximo. Ó, os espelhos côncavos têm uma característica principal: aumentar a imagem e diminuir o campo de visão do observador. Se o objeto estiver próximo ao espelho, são bastante utilizados para maquiagem e por dentista. Ó, acredito que vocês conheçam isso aí, né? No dentista, essa imagem aqui ela se aproxima bastante e ela diminui. O dentista tem uma visão melhor. Agora esse outro aqui, ó, isso aí está na página 62 também. Já os espelhos convexos têm como objetivo aumentar o campo de visão do observador, diminuindo as imagens. Aqui o carro, o retrovisorzinho do carro. São bastante utilizados no interior de lojas, saída de estacionamentos e nos retrovisores de carros. Tá aqui, é um exemplo bem do nosso dia a dia aí, né? A gente vê isso aí direto. Então, temos aí o exemplo de espelhos convexos e o exemplo de espelhos côncavo, certo? Exemplo de espelho côncavo, o espelhozinho utilizado no dentista e o espelhozinho da maquiagem, certo? E o exemplo de espelho convexo, temos o retrovisor do carro e os retrovisores também de estacionamento, certo? Acredito que vocês conheçam. Ainda na mesma página temos óptica da visão e lentes esféricas. Vamos lá.
Você provavelmente já viu ou utilizou algumas lentes em seu cotidiano. Elas estão presentes em óculos, lunetas e vários outros equipamentos, como máquinas fotográficas e filmadoras. As lentes esféricas são formadas por materiais transparentes, com duas superfícies, sendo ao menos uma delas curva, as quais funcionam por meio da reflexão da luz. Aqui, ó, exemplos aí. Esse exemplo na última parte aí da página 62, onde eu tenho esse primeiro ponto aí, que é biconvexa. Esse segundo ponto aqui, ó, é o plano convexa. A terceira figurinha aí, ó, côncavo ou convexa. Esse 4 ponto é bicôncava, esse 4 aqui, ó. Esse 5 aí é o que? É o plano côncava e o 6 é o convexo côncavo, certo? Essa última aqui, ó. Vamos para a próxima, seguindo para a página 63. O que é essa parte aí, ó, essa figura aí, ela nos fala. Essa aí, gente, é um fenômeno pelo qual as ondas elas atravessam determinado objeto ou meio, sofrendo na maioria das vezes um desvio e modificando sua velocidade. As lentes, de forma geral, podem ser convergentes ou divergentes. As lentes 1, 2 e 3 do desenho visto na página anterior são convergentes no ar, conhecida como lentes de bordas finas. Lentes convergentes são aquelas em que a luz, ao atravessá-las, ela é desviada de modo a convergir para um determinado local, denominado foco. Já as lentes 4, 5, 6, quais são essas lentes aí? A do slide anterior da página 62. Já as lentes 4, 5 e 6 são lentes divergentes. Por quê? Elas espalham o feixe da luz que as atravessa. Tá certo? Vamos aqui adiante. Na mesma página, o olho humano. O olho é um sistema óptico complexo, é o órgão responsável por captar a luz dos objetos no meio exterior e transformá-la em impulsos elétricos que serão levados até o cérebro. Neste capítulo é importante conhecer as funções de algumas partes do olho. Quais são elas? Ó, a pupila, o cristalino e a retina. O que é a pupila? É a parte preta do olho. Cristalina são duas lentes convergentes do nosso olho. E a retina é a parte do olho responsável pela formação das imagens. É na retina que há formação de imagens, certo? Isso aí tem na página também 63. Problema de visão. Temos aí, ainda problema de visão, né? Temos aí a miopia, que é o quê? É um problema visual no qual a imagem se forma antes da retina. Quando a imagem ela é formada antes da retina, a pessoa tem miopia. Hipermetropia é um problema visual em que a imagem se forma depois da retina. Ao contrário da miopia, pessoas com hipermetropia têm muita dificuldade de enxergar objetos mais próximos. Elas utilizam lentes convergentes para corrigir esse problema aí. Assim, a luz, ao passar pela lente convergente, formando a imagem na retina. Certo? Ainda com problema de visão, temos o astigmatismo. É um problema visual no qual os raios de luz são focados em diferentes pontos e a imagem formada não é nítida. Deve-se a uma forma irregular da córnea. Pessoas com esse problema, elas corrigem esse problema aí com o uso de lentes cilíndricas, certo? Utilizando lentes cilíndricas, ela dá uma corrigida nesse problema, certo? Então, nosso conteúdo encerrou aí na página 64, tá certo? Com problema de visão. Aí, com o AVA e o trabalho avaliativo, que vocês vão enviar a correçãozinha para o meu e-mail, a gente encerra esse conteúdo, tá certo? Aí, na próxima aula, a gente já começa na página 67, onde fala de eletrostática, tá bom? Tchau, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.